E agora? Agora acho que vai. Só- Agora deu. Você viu que eu mudei de cenário, né? Mudei de local, tô tentando É, eu vi. fazer ela funcionar. Troquei de celular, troquei de tudo. Enfim, Vamos estamos lá. aí. Eu só tô avisando aqui que. Vou avisar rapidinho. Voltamos. Agora vai. Agora vai. Para um outro pessoal. Tava, tava com a gente antes, mas não. Enfim, não sei. A internet resolveu Dá não problema. deixar desconectar. Então, dona Daisy, aí estamos nós. Eu vou só esperar que eu tô com uma mensaginha aqui de que ele está avisando os seguidores para ver se mais alguém entra. Sim. Mas, então, para os que já chegaram aí, Michelle, a Gabi, a Luíse. Hoje a ideia aliás, a ideia de toda quinta-feira, né? A gente mudou a data, era no sábado, mas a gente fazer toda quinta-feira uma live esse mês, até início de junho, vai ser sobre relacionamentos, né? Pegando aí o gancho, digamos assim, do Dia dos Namorados, né? Que nós temos essa data comemorativa aí no dia 12 de junho. Então, oi, Jana. Então, eu tô trazendo algumas convidadas especiais para a gente tratar desse, desse assunto, né? De uma forma descontraída, gostosa, mas é, de uma forma adulta também, né? Madura. E nesse contexto, a Daisy, né, é a primeira aí convidada dessa série. A Daisy é consteladora sistêmica, instrutora, né, de mesa radiônica, co-criadora de uma mesa, de várias mesas radiônicas, né, do sistema UNOSER, né, Daisy? Eu Sim. fui sua aluna, né, enfim, nós trabalhamos no mesmo espaço, né, Daisy tem um espaço chamado Flor de Laranjeira, Terapias, onde eu atuo, né, abriu as portas para mim lá nesse espaço, e é isso. Então, queria que você contasse para a gente um pouquinho da tua trajetória aí nesse mundo, Daisy, para as pessoas te Obrigada, Paty. conhecerem. Obrigada pelo convite, por essa breve apresentação. Como você falou, né, além de terapeuta, eu sou uma pessoa que passou por um processo de divórcio, né, 4 anos atrás. E aí pude ter uma experiência prática daquilo que a gente aprende na constelação. E tenho desejo de ajudar pessoas nesse sentido, porque sei o quanto é difícil um término de uma relação. Acho que no convite da live de hoje você colocou uma postura que traz força para o término de uma relação, né? A Uhum. gente pode, acho que esses conceitos se aplicam para quaisquer relações, não apenas as afetivas, mas as relações profissionais, as relações, às vezes uma amizade que se rompe, né? Essa postura adulta que você falou, ela é sistêmica, né? E se aplica a todas as nossas relações. Então é muito bacana ter isso em mente. E é baseada em alguns pilares, né? Que eu acho que a gente pode comentar ao longo da nossa conversa. Mas assim, eu tenho aprendido bastante, o que eu quero dizer, assim, da minha trajetória, eu tenho aprendido bastante me colocando nesse lugar, né? Nesse lugar mais adulto, mais maduro, que olha para si, né? Eu olho para mim, para minha parcela de responsabilidade no término da relação, o que eu fiz que eu poderia ter feito de melhor, que contribuiu para o término da relação, e deixo com o outro também a parcela de responsabilidade do outro, né? Porque às vezes na culpa a gente carrega tudo, carrega Uhum. 100%. E eu acho que é muito importante entender que numa relação entre dois adultos, sempre é meio a meio a responsabilidade. É meio a meio o êxito e é meio a meio o conflito também, Uhum. né? Então Sim. eu acho que, e às vezes é muito difícil entender
qual é a minha parte de responsabilidade se eu estou no lugar de, entre aspas, uma vítima. Se eu fui Uhum. traída, se eu fui enganada, se eu fui prejudicada, se eu fui lesada, qual que é a minha responsabilidade nisso? E aí entra num conceito, às vezes, de moral, de certo e errado, bom e mal, um conceito religioso. E o que que eu fiz, entre aspas, para merecer isso, né? E Uhum. sempre tem uma parcela de responsabilidade das pessoas nessa parte dolorosa. E quando a gente Uhum. consegue reconhecer a nossa parcela, aquilo aqui a gente dá um lugar para aquele aprendizado. Logo, ele não precisa mais se repetir ali na frente em outra relação, que a constelação também trata muito disso, né? A repetição de padrão como uma criptonita lá, um ponto cego que fica Uhum. latente, repetindo, repetindo, repetindo até que olhe para aquilo, acolha aquilo e aí a coisa já pode descansar e o padrão já pode mudar, já pode se elevar. E já pode Então, ficar disponível para, eu né, ficar acho que disponível para um novo movimento, né? o primeiro ponto que eu diria assim, para trazer força para uma relação é isso, é assumir a responsabilidade que lhe cabe para o término de uma relação, para ir para um novo ciclo, enfim, ou não, para permanecer na relação também, né? Assumir a responsabilidade pelo, Uhum. pelo fácil e pelo Pelo bom e difícil, pelo né? ruim, né? É. Pelo fácil e pelo difícil e deixar com o outro o que é do outro, né? Porque às vezes também quem toma a iniciativa de sair da relação carrega uma culpa muito grande. Uhum. Fica com um peso. E aí, como que eu me libero desse peso? Né? Como que... Uhum. E é a partir desse processo, eu acho, né? Entender que se é entre dois ou mais adultos, todo mundo tem a sua responsabilidade. Eu acho que esse é um primeiro ensinamento, assim, que a gente traz, né? E tem Eu outros, vejo, né? sim, Vários outros. eu vejo assim muito, e também já fiz muito, né? Os casais idealizando, né? Aquela vida Uhum. meio, como fala, comercial de margarina, né? Família, todo mundo sorrindo. E a vida, de Sim, fato, não é aquilo, né? Não é isso, né? No dia a dia, não, a gente vai ter os nossos perrengues, né? Cada um é de uma forma, né? Somos indivíduos, cada um traz, né, suas informações dos seus sistemas. O homem traz todas as informações do masculino, a mulher do feminino. Então, em alguns momentos tem, né, esse embate também. Eu acredito que também no término de relacionamento, numa ruptura, né? Isso tudo vem, né? No sentido de jogar a culpa para o outro, né? Eu sonhei, sim, né? Ou você me prometeu uma vida sim. assim e olha aonde chegamos, né? E isso, de alguma maneira, não deixa se ter uma boa ruptura e se ir para um outro movimento, né? E se livrar de um peso. E como no que você falou aí, pegando um gancho lá com o amor adulto, né? Aquela dificuldade que nós temos de aceitar o outro tal qual ele é, né? Uhum. E se você está se relacionando com alguém, toda pessoa tem qualidades e defeitos, né? Se os defeitos não confrontam, eu penso assim, se os defeitos não confrontam com os teus valores, com os teus ideais de vida, e as qualidades daquela pessoa são congruentes com o que é importante, e você decide ficar na relação pelo tempo que ficar, que fique focando nas qualidades. E assim possa tomar essa pessoa como ela é, né? Numa Uhum. compensação ali, né? Porque quando a gente entra, né, nisso que você falou, de querer mudar a pessoa, das promessas, né? Acho que as promessas também são muito infantis, né? Porque podem Sim, observar duas crianças, elas vivem se prometendo coisas, fazendo juras, fazendo pactos, e ali na frente a pessoa muda de ideia, e aí como é que fica esse combinado, né? Quando não tem uma recontratação desse combinado, aí começa a vir as cobranças,
as Uhum. mágoas, as reivindicações. Mas quem que está reivindicando aquela promessa que foi feita lá atrás, né? É o adulto e a criança, né? O adulto consegue flexibilizar, entender que não foi possível cumprir Uhum. aquela promessa e recontratar? Ou fica batendo pé lá, fazendo birra, não compreendendo que não deu para honrar com aquilo, né? Uhum. Então eu vejo muito isso assim, né, nas promessas, porque as promessas muitas vezes são no momento de emoção, né, no calor da emoção, e a vida real não é assim, né? Na hora H, você pode até ter a maior boa vontade de cumprir uma promessa, mas às vezes não dá. Ou às vezes, dali um tempo, aquilo não faz mais sentido. E aí, E até mesmo pelo. Tem algumas questões que estão tão ocultas, né? Que é o que trata daí a constelação, né? Vem de tantas. Vem de outras gerações, enfim, vem de outros conflitos e chegam até a gente. E a gente não sabe o porquê, mas não consegue ir adiante naquele combinado, naquela promessa, né? sim, E eu não sei se você, na mesa radiônica, você trabalha com essas ativações de comandos, né, para sim, essas descontratar, eu não sei como é que liberações, se liberações. é, Aham. essas liberações dessas promessas podem ser temas de trabalho na mesa radiônica, né? Uhum. Mas como consteladora, né, que somos, também a gente pode orientar nossos clientes a fazer exercícios sistêmicos, né? Acho que Uhum. a pessoa, assim, que ela vai se percebendo ao longo da relação, seja profissional, afetiva, enfim, todas as promessas que foram feitas e que não foram cumpridas, se não é possível para ela liberar, né? Isso, trazendo Uhum. essa outra parte para a tela mental e dizendo: eu te libero de tal e tal e tal promessa, né? Que você me fez Uhum. e que você não deu conta de cumprir, né? Me libero das minhas expectativas sobre isso, né? E eu sinto muito também se eu te prometi isso, aquilo, e não pude cumprir, agora eu me libero também, eu cancelo essa promessa, né? Cancelo Por essa favor. promessa e me libere, peço que me libere, me olhe com bons olhos, né? Me olhe com amor, como a gente diz. Eu também te olharei com bons olhos. Eu acho que é isso, né? Um olhar, essa frase da constelação que diz: me olhe com bons olhos, né? Me olhe com Uhum. compaixão, né? Do seu humano para o meu humano, que às vezes nas relações isso se perde, A gente numa não uma luta consegue pela dizer o fim, né? sobrevivência, isso se perde, né? A gente deixa de dizer assim. Eu queria te trazer, não sei se posso, mas tenho é, algumas questões que foram feitas, Sim, me foram feitas no grupo. É, uma uma delas é assim. É, como posso tomar minhas decisões da melhor maneira possível sem machucar ninguém, mesmo sabendo que eu serei a errada da história? Então, essa pergunta, a gente já falou um pouco sobre ela, né? Uhum. Que essa pessoa possa entender que ela está se relacionando com outros adultos e que cada um tem a sua responsabilidade e que certo e errado é uma questão também de ponto de vista. E se ela errou, ela deve ter tido os motivos dela para ter cometido os erros e que ela possa urgentemente se liberar dessa culpa toda que sente, né? Entendendo que cabe a ela assumir só a parte dela e não a responsabilidade toda. E que ela não pode evitar o sofrimento de ninguém. Ela pode Uhum. fazer as coisas de uma maneira mais leve, né, mais conscienciosa, mas ainda assim que ela faça com amor. Que ela tome a decisão dela com amor, por exemplo, numa ruptura, se ela decidir que o melhor para todos é a ruptura da relação, ela Uhum. e fizer isso com o maior amor possível, ela não consegue evitar o sofrimento do outro, Ela infelizmente. pode falar E por o ela, né? outro, E e o seguir por ela. outro, e o outro tem uma força e um potencial de autocura e de se virar nos 30 que ela não conhece. Uhum. Certamente ela não conhece.
esse potencial está disponível para essa pessoa acessar e cabe a ela decidir acessar e se curar dessa dor e seguir a vida adiante. Eu acho que Eu acho que para nós mulheres, talvez, né, Deise, como nós uhum, temos sempre esse cuidado maior, né, que já que é intrínseco, né, ao feminino, à mulher, enfim, nós assumimos muitas vezes a posição de mãe dentro de um relacionamento, né, e sim, até no término a gente insiste, talvez, em permanecer nesse papel, né, de como que eu permanece, vou permanece dizendo, inclusive dizendo como que o ex deve agir, como que o ex uhum, deve se comportar, como que o ex uhum, deve ser pai, né? Como que o ex sim, deve viver a vida dele dali para frente, permanece no papel de mãe. E essa hierarquia que não existe na relação afetiva, né? A mulher lá em cima e o homem aqui uhum, embaixo, é o que desfaz a relação muitas vezes, né? E é difícil falar sobre isso, mas quando tem essa hierarquia, que deveria ser uma igualdade, mas aí rola uma hierarquia, aí o que que a uhum, gente diz, né? A mulher se sente grande, mãe do cara, e o cara tá aqui buscando, ele quer uma esposa, não se justifica, mas o que que acontece no íntimo? Ele sai, tem uma relação extraconjugal, abastece o masculino dele lá e volta um pouco mais equilibrado. E dali a pouco uhum. ela cresce de novo. E daí ele sai, se reabastece e volta equilibrado. É triste a gente chegar nesse conceito. Eu confesso que foi muito difícil para mim, durante a formação em constelação, aceitar esse conceito. Uhum, Mas eu compreendo que muitos casamentos onde a mulher é mãe, o cara vai buscar reabastecer o masculino dele enquanto homem com uma outra parceira que o olhe como um homem, como uhum. igual e não como filho, não como menor, não como inferior. É difícil reconhecer essa responsabilidade, essa Onde, possibilidade, né, de responsabilidade. Mas há uma teoria meio que quando existe, por exemplo, a traição quando existe um triângulo amoroso de ter alguém na, na postura de mãe ou de pai, né, na relação a e não na dinâmica postura. da traição, ela tem várias vertentes, né? Mas uma delas é Uma justamente delas essa, é né? essa, né? É, existem Quando outras, né? Da pessoa estar tá buscando o amor da mãe, né? Fora, da pessoa, ou o amor do pai, né? a que quer ser traída, fica, sim, também, né? A gente está falando só das Uhum, mulheres, mas isso também acontece no outro nível, né? sim, É, e ou também, né, de uma fidelidade, né, ao sistema, né? Eu não posso me realizar no meu casamento, a minha mãe foi traída, eu sim. preciso ser traída para eu pertencer a esse relacionamento, né, um novo relacionamento, enfim. Esse, esse, essa fidelidade da mãe, não poder, da filha não podia ser melhor cedida no amor do que a mãe e do filho homem do que o pai, né? Uhum. Não poder ser E mais daí eu, feliz, essa lealdade sistêmica cega, né? E esse padrão ancestral, né? As mulheres muito arraigadas com a dor e o sofrimento das ancestrais femininas e os homens muito emaranhados com a dor da culpa dos seus ancestrais masculinos, porque em uhum. gerações anteriores existia uma desigualdade muito grande, né? Uma opressão muito grande e esse sintoma, essa dinâmica, esse jogo permanece até que as consciências mais lúcidas saiam do jogo e iniciem um Uhum. novo padrão, né? Mude o padrão do jogo. Então, Esses tempos um cliente me falou que ele chega em casa e ele quer que a mulher dele tenha deixado tudo ok, tudo redondo, tudo certinho, né? Mas ela também trabalha, mas ele falou, isso gera, né, muitos conflitos ali entre o casal, né? Ele fala para mim, mas eu não sei de onde vem. Daí quando eu paro para olhar para tudo isso,
penso, mas por que que eu tô fazendo isso? E daí eu vou, ele fala, eu olho pro casamento do meu pai e da minha mãe e olho que meu pai fazia isso. E por que que eu tenho que pagar esse preço do que o meu pai fazia, eu faço hoje, né? Eu Sim. não sei qual que é a tua visão quanto a esse homem que não que mesmo que chega, né, de forma consciente a essa, consegue olhar para esse padrão, mas não consegue de fato agir. Então, talvez esse padrão seja muito antigo, né? E muito forte. E para que essa pessoa, uma vez eu perguntei, né, durante a formação, se, dependendo do dilema, que tem uns dilemas assim bem cascudos, se a pessoa pode se liberar daquela confusão sistêmica toda, ou se tem dilemas que são prisões, né? Que a pessoa tenta sair e não consegue. E eu me lembro que a resposta do nosso professor, né, que a gente fez a formação juntos, para quem não sabe, que a resposta do nosso professor foi que sim, mas que quanto mais pesado for o dilema familiar, mais essa pessoa precisa querer, né? Precisa estar no adulto dela e procurar maneiras de expandir a sua consciência, de perceber os seus comportamentos e todo dia um pouco todo dia, passinhos de neném, só por hoje eu não vou fazer como meu pai faria. Uhum. E sem entrar num vitimismo, tipo, meu pai ferrou minha vida, né, porque me ensinou assim, sem entrar na raiva, né, mas Pagar o preço dele. apenas se permitindo sair do padrão, né, fazendo diferente, que é o que a gente fala, né, eu faço do meu jeito, e o meu jeito é diferente do jeito da minha mãe, é diferente do jeito do meu pai. E aí, todo dia, você é um processo de autoconhecimento também. Uhum. Quem sou eu, afinal, na luz do dia, né? Eu não sou aquilo que minha mãe dizia, nem que meu pai dizia, eu sou eu. Mas a gente carrega tudo isso, né? Esses rótulos, até que um dia decide tirar tudo isso e se reconectar, e aí é um processo, né? E é um pouco todo dia, é tipo tirando a pelezinha ali, né? Pouco a pouco, né? Pra gente conseguir chegar no que verdadeiramente somos, né? Quero Eu estava hoje trazer um. conversando com os alunos, eu tenho uma turma né, de psicogenealogia, que é o que na realidade eu agrego a psicogenealogia a um trabalho com empreendedores, e a gente estava justamente trazendo esse não conseguir se desatar dos nós lá, né, por N motivos, né? Alguns se identificam com tiveram sucesso, não prosperaram, e outros foram projetados, né, no sentido de você vai ser até tal coisa, né? Você vai ser o confeiteiro, mas você não vai ser o dono da confeitaria, né? E isso é muito forte, né? A gente carrega Esses, esses rótulos, esses e traz termostatos, para o né? casamento também, né? E traz para o casamento, para Sim. as relações, sejam elas de casal, amizade, o que for, né? Eu vejo, comentar também algo que eu vejo bastante em consultório, que ainda hoje conversando com uma pessoa sobre isso. Muitas vezes a relação da mulher é muito difícil com a mãe, Uhum. é conflitiva, negativa, e aí ela se agarra no pai, idealiza esse pai. Mas esse pai é 100% humano e Uhum. comete erros. Mas como ela está ali agarrada no herói, ela toma tudo que aquele pai fala sobre ela, faz sobre ela. E isso gera um peso. E como ela está agarrada ali no pai para sobreviver, porque ela não se dá bem com a mãe, aí ela cria essa relação simbiótica, idealizada com o pai. Logo, nenhum homem vai ter esse lugar privilegiado no coração dela, né?
já fica mais difícil também se manter numa relação, já que o homem idealizado já está ali, né, no coração dela. E conversando com uma pessoa hoje, ela pôde entender quando os pais dela se separaram, ela tinha 15 anos, ela pôde entender a decepção que ela teve com o pai, porque ela queria ter ido junto com ele, e ele não levou. Então eles eram bem unidos, parceiros, entre aspas, até confidentes, né, enquanto o pai estava em casa. E quando se separou, que foi viver a felicidade lá com outra mulher, mas não levou ela junto. E daí ela disse, poxa, meu pai foi ser feliz sozinho, me deixou em casa com a louca, que no caso era a mãe, né? E aí aquilo causou um dano muito grande nela. E hoje ela está fazendo um processo e ela consegue dizer, né, o pai já é falecido e tudo, pai, eu te amo e meu amor por você não muda. No entanto, você me causou danos. Sim, eu me senti prejudicada quando você foi embora e não me levou junto com você. Porque eu já era crescida, eu já não dava mais trabalho, eu já podia me cuidar, eu só queria sair de casa junto com você e você não me levou. Isso me custou muito sofrimento. Então hoje, nessa consciência, né, 30 anos depois, ela consegue trazer o pai dela para a tela mental, para a memória dela, honrar o pai, dizer eu te amo, meu amor por ti é incondicional, mas também parar de negar aquela dor. Uhum. É aquilo que o Bert Hellinger dizia, né? Toda a dor que é negada, ela cria um campo de força que se apodera da gente. E a hora que a gente reconhece essa dor, ela começa a aliviar, começa a atenuar, a deixar de ser um monstrinho lá, escondido nas profundezas, levando a gente a impulsos que são destrutivos, que não levam a gente a crescer. Então, eu achei muito bacana essa forma como ela conseguiu se reconciliar com o pai, né? E a partir disso, agora ela está conseguindo olhar para a mãe dela com outros olhos. Ela ressignificou o pai para E poder para poder, fazer o mesmo com a mãe agora. pra, Para poder seguir tipo, na vida pai, também, né? uhum, pai, você não é perfeito. Você é o pai Ai, as perfeito para pessoas mim, comuns, né? É o pai pessoas perfeito comuns. para mim, mas é um ser humano, né? Que erra, que comete falhas. E aquela decisão, agora eu saio do meio do casamento de você com a minha mãe, né? E não importa. Sair desse, a gente como filho fica no meio ali no meio do Tiroteio. casamento dos pais, no meio do tiroteio, defendendo um e outro, tomando as dores daqui e dali, levando porrada de gente que é muito maior que a gente, né? Então, infelizmente, os pais fazem isso, né, com os filhos. Infelizmente, os pais reclamam do cônjuge para os filhos, né? E isso é algo pesado demais para qualquer filho, né? Então, Até a gente atingir, né, ter essa consciência do mal que se causa, né, fazendo isso, já fomos atingidos todos, né? Já sim, fizemos em alguns momentos, né? sim. Mas E, eles, e o filho, e ele é respeitar esse, tão... né, o não saber dos nossos pais, né? Eles não sabiam né, Não. que, E o que a filho é gente tão hoje sabe, né, conectado, conhece né? isso. É tão conectado com os pais, que por mais que os pais não verbalizem, não falem, o filho sente, Uhum. sim, capta. E aí, e essas crianças que estão vindo agora, cada vez mais conectadas, né? Cada vez mais antenadas. Mas é isso, como você falou, nossos pais não sabiam, né? A gente costuma usar aquele exemplo lá do filtro, né? Que a nossa ancestralidade mais antiga é como aqueles filtros lá em cima, aquele cascalho grosso, né? Filtrando aquelas impurezas mais pesadas e vai descendo, e até que aqui, na nossa geração, a gente já tem essa consciência da inteligência emocional, de não fazer
procurar, né, não envolver nossos filhos, mas entender que na geração dos nossos pais, avós, bisavós, não tinha isso. E aí, Uhum. assim, que nem você falou, deu o que tinha para dar. Como que eu quero ensinar você a falar alemão se eu só falo português? Posso te dar o que eu não tenho. É simples Uhum. assim. E Exatamente. aí a gente tem que escolher, a gente mesmo acolher a nossa criança e crescer e cessar da reivindicação com os pais, que eu acho que esse é um caminho de felicidade para a relação afetiva, né? E eu Quanto acho que é o mais a... processo, né? O processo o próprio processo da constelação nos traz isso, né? Vá até a sua criança, veja, sinta aquela dor, lá volte para aquela dor, né? E reprograme e volte para o teu adulto para viver de uma forma mais leve, né? Mais plena. E só quem pode cuidar da nossa criança somos nós, ninguém mais, né? Então não adianta reivindicar, né? Não adianta. Como a gente diz na constelação, agora é eu por mim, né? Eu por mim. Adoro essa frase. Eu me vejo. Eu Eu me por vejo. mim. Eu me olho com Daisy, amor, eu me vejo, e por aí vamos. e tem uma outra pessoa me fez a seguinte colocação, que ela está no término de um relacionamento, ela Uhum. não, ela já está há 9 meses separada, né, divorciada, não foram ainda não fizeram isso em cartório, né, estão indo agora para fazer o divórcio. E agora, nesse momento do divórcio, né, de realmente é, quebrar o contrato, né, de forma Finalizar. oficial, Uhum. finalizar ali, ela está com vários medos. Mas o principal é o medo da instabilidade financeira. Né? Ela viveu uma vida que ela não estava com ela não precisou, ela deixou a vida profissional dela, enfim, foi um combinado deles lá no início do casamento, há 20 anos atrás, e hoje ela, né, se sente com esse medo de o que eu vou fazer da minha vida agora, né? Agora o meu filho já está crescido, me separando, e como que que você pode falar sobre isso, assim, sobre... Sobre esse medo, São primeiro, várias dinâmicas, né, é, nessa pergunta dela. me ocorre algumas coisas aqui ouvindo essa pergunta. Primeiro, reconhecer que foi um combinado de ambos, então, tomar também essa escolha que ela fez lá atrás como sendo legítima dela. Acho que esse é um primeiro ponto, porque muitas vezes a mulher diz assim, eu tinha que cuidar dos filhos, meu marido viajava muito, era transferido, eu tinha que Uhum, acompanhar, mas em tudo implica uma escolha. Então, acho que para ela ter força, o primeiro passo eu iria sugerir, reconheça como uma escolha legítima sua, né? Segundo, eu diria assim, verifique sua culpa nisso. Aceite, né, que você fez com um propósito, né? Olhe para esse propósito. Se foi estar mais em casa, mais presente, cuidar dos filhos, teve um propósito. Às vezes, nessa empreitada de ser mãe, a mulher não se considera até muito feliz, muito, às vezes tem alguma animosidade com o filho, né? Dificuldade na relação, e aí se culpa, poxa, eu me privei minha vida toda de uma carreira, para cuidar dos filhos e agora não se relacionam bem comigo, né? O que eu fiz da minha vida? Então essa consciência fiz o que pude naquele momento, né? uhum, Eu diria assim que agora, né? Quais são as possibilidades? Posso trabalhar com o quê? Posso fazer o quê? Posso me virar como? Como que eu posso me sustentar, prover o meu sustento? Esse marido, é possível para ele pagar uma pensão, porque nos casos assim, existe possibilidade de acordo, quando tem a condição financeira, né, porque a mulher prestou esse serviço para a família,
e do marido pagar uma pensão para a mulher. Mas se Uhum. ele não tiver essa condição, aí ela vai ter que ir atrás do próprio sustento, né? E Ela fica, eu não sei, assim, para mim me chega agora, ouvindo a tua fala, que talvez ela ainda esteja procurando um pai, não? isso, eu ia dizer isso agora. Estava aliviando um pouco, né? As Para perguntas, chegar. quando eu te falei das várias dinâmicas, assim, uma delas para mim ficou muito clara, assim, né? Foi a primeira que me aconteceu, né? Uhum, Papai me provenha tudo, né? Me cuide, me sustente eternamente. Eu sou eterna uhum, filha. Então, assim, também me alcançou isso, mas às vezes existe um acordo genuíno ali. Às vezes o valor de cuidar das crianças é importante para o casal. Às vezes existe uma parceria, eu não sei qual é o caso dela, né? Mas, assim, para que ela agora pense em maneiras dela se prover e se conecte com a própria força, né? E assim, a partir desta força, se libere para seguir o caminho. Eu diria assim que o medo e a fé são a mesma força em polaridades extremas. uhum, O extremo positivo é a fé e o negativo é o medo. uhum. Converta, né? E como é que eu converto? Encarando o medo na lata mesmo, não tem outro jeito. É assim que a Colocar gente esse. supera os nossos medos, Uhum, né? Encarando, né? Então, fazendo um processo assim de um levantamento. Eu nem sei qual que é a situação dela, mas se ela nunca trabalhou fora, ou se ela está muito tempo fora do trabalho, que ela possa reconhecer as habilidades dela, o que ela gosta de fazer, se que fortalecer, tá, né? que ali, por ali, ela vai achar uma atividade, né? Eu conheço Uhum, mulheres assim que deram conta de sustentar. Eu tenho um exemplo da mãe de uma amiga minha, que o marido foi embora, deixou ela, e ela, com R$ 50 na época, que não era, não sei quanto que valia, mas não era pouco muito dinheiro. Eu dinheiro. sei que ela comprou os ingredientes para fazer uma Martha Rocha, vendeu, né, dobrou, e assim ela começou com uma Martha Rocha, sustentou, formou na faculdade todas as filhas e se virou, né? Eu acho que dentro de nós, eu acho não, né? Que eu acho, eu tenho certeza que dentro de nós tem uma força enorme, né? Que é, Um é leãozinho querendo acessar, sair para fora, acessar precisando isso às e vezes mandar ver. disso, né? É, Precisando talvez de um término, né? Inclusive é. para sair para fora. É, bom, E sobre o esse, companheiro próspero, também sobre o companheiro próspero, né? Acho que à medida que a gente se sente mais próspero, vai atraindo também pessoas mais nessa ressonância, né? À medida que a gente consegue se prover, a gente vai atraindo pessoas mais habilitadas a isso. uhum. E me conte um pouquinho da tua história, do teu término, como que, assim, né? Porque eu te conheço, eu sei que você passou, né, por várias fases dentro desse processo, né? E hoje está pronta aí para trazer isso tudo para a gente, né? A Foi, Maria é, Inês está dizendo que ela precisa de um precisa. companheiro próspero. Então, Inês, diga, eu mereço um companheiro próspero, eu quero um companheiro próspero, eu escolho, né? E a gente, na constelação, também trabalha com programação neurolinguística, né? E Uhum. o preciso, o que você está querendo suprir aí com esse companheiro próspero, né? Eu sei, eu conheço a Inês, eu sei que ela tem condições total de se manter, totalmente independente, né? Mas que venha a partir do desejo, da escolha, né? E não da necessidade. Então, Uhum. aí é que a gente começa a cuidar até da nossa fala, né? Sim. Até da nossa fala para trazer mais força, né? Para nossa história.
Então, da minha história, assim, né, Paty, foi tenso, né? Foi horrível o meu divórcio. Nossa, achei que ia sucumbir, assim, achei que não ia dar conta, porque eu larguei a minha carreira junto, né, com o marido. E eu tinha 17 anos de carreira e tinha uma carreira boa, né, uma remuneração boa, eu larguei tudo ao mesmo tempo. Então, um pilar forte, assim, né, que é o profissional, foi junto, né, o vinagre aí foi pesado, foi bem difícil. Eu fiquei um ano sabático, assim, sem pensar em ninguém, né, e pelo contrário, falando que não queria mais me relacionar com ninguém, até o dia que eu percebi, bom, mas que lugar medíocre que eu tô me colocando, né? Eu sou vítima do ex agora eternamente, que eu não quero mais ninguém, né? Uhum. E A aí Luísa comentou fui... aqui, a Luísa comentou, é um luto, né? Acho que É um considero luto, que sim, né? Que você faça por todos os é um luto, sucessivos. é uma perda, não tem como negar que é a perda de um projeto de vida, não tem como negar a dor, né? Agora a gente pode, aos poucos, ir liberando essa dor, foi o que eu busquei fazer, né? Teve algumas questões envolvidas, né? Eu procurei ir me liberando dessa dor. A gente tem uma filha juntos, né? Uma filha maravilhosa. E sempre digo para minha filha assim, você é livre para amar o seu papai. E o seu papai te ama, igual a sua mamãe te ama, né? Então, é por aí. Conselho que eu diria assim, deixa os filhos de fora disso o máximo possível. O Uhum. máximo, né? Segura, não envolve os filhos, não barra o acesso, né, dos filhos, libera os filhos para amar o pai, para amar a mãe, né? Eu acho que isso é muito importante. Foi algo que eu dei conta de fazer, né? Reconhecer os erros, né? Eu reconheci os meus erros, eu falei para ele, né? Tive essa oportunidade de falar e disse, olha, eu não quero lutar, mas uma separação é leviana quando você não reconhece seus erros. E os meus erros são esse. Foram que eu consegui detectar esse. Falei tudo, né? Ele agradeceu, porque dá um alívio, né? Uhum. E ele não É, conseguiu tira um peso. reconhecer. Ele só diz assim, eu errei, mas ele não consegue verbalizar. Eu errei nisso, naquilo. Eu sinto que quando a gente exemplifica, eu errei com você e pontua nisso. Você está numa postura tão adulta que é como se eu dissesse, ó, nesses tomates aqui, eu não vou mais pisar, porque se eu pisar, eu sou louca, né? Como é que Uhum. eu vou entrar agora num outro relacionamento, sabendo do campo minado ali, vou pisar em cima? Não, né? Então, só que isso requer uma vontade muito grande de mudança, né? E eu me permiti, assim, né, tô aí um bom tempo sozinha, tô pensando muito nessa história do amor adulto. Então eu olho uma pessoa e vejo assim as qualidades, os defeitos, vejo se a gente está em sintonia, né? Uma coisa que eu aprendi na constelação que é muito importante e que eu cometi o erro lá atrás no meu último relacionamento. O casal tem que estar junto por causa do casal. É aquele homem querendo aquela mulher querendo aquele homem. Ponto. Depois vem os filhos. Ah, eu quero ter filho, então vou casar. Não. Uhum. Tá passando da idade, vou casar porque eu quero ter filho. Não. Ah, a gente tinha um projeto de construir uma casa assim, assado, e ter uma filha. Esse foi o nosso projeto. Estou dizendo eu, Daisy, e meu ex. Meu ex não, né? Uhum. O pai da minha filha. E a gente construiu isso, e a hora que a gente materializou isso, cadê o casal? Uhum. Acaba, Pô, né? acabou, Se é para isso que eu vim, então tá finalizado. Temos uma casa, temos uma filha. pronto. Né?
Uhum. acabou. Então, é, é isso, né? E eu acho que tem que, tem que ter essa liga, assim, de querer estar com aquela pessoa, na companhia daquela pessoa. Para mim, algo, um valor muito importante é o respeito, a admiração, né? Tem que, tem que nutrir isso para aquela pessoa. Uhum. Acho que o direcionamento que eu quero dar para minha vida tem que ser compatível com, não, tem que ser ecológico, né? Não pode ferir o outro que está do meu lado ali, senão É fica um lógico, puxando para até. cá e outro puxando para lá e a força dissipa, né? Então tem que Sim. ser os dois da mesma carreira, não, do mesmo projeto, não, mas tem que ter um alinhamento, né? Tem que ter um alinhamento. Agora, se Algumas quando é muito oposto, né? Quando tudo é muito oposto, fica realmente assim até ilógico, né? né? E daí E, provavelmente porque chegou ali por algum outro motivo que talvez logo cesse, né? E tudo bem. E a gente vê muito isso, né? Quando a gente atende em constelação, né? Quando você chega, se veio para reparar alguma coisa do teu sistema, enfim, quando isso é reparado, aquilo lá deixa de ter sentido, né? Se você não sim, ressignifica, né? Não olha para aquele homem, para aquela mulher e fala, não, peraí, deixa eu e ver o que temos aí, né? mais uma coisa bacana que eu lembrei agora aqui de comentar é que eu hoje, como uma mulher divorciada, quando eu vou conhecer um homem, na nossa idade, assim, 40 mais, Uhum. a pessoa tem um passado, né? Tem uma historinha. Se não tiver, vai ser bem estranho. Então, conheci lá um sujeito. E ele tem uma outra, uma ex-mulher, que tem filhos, né? Vieram primeiro, ponto. A responsabilidade veio antes. Então, assim, no entanto, eu como mulher e consteladora, né, eu olho para isso e procuro dar um lugar para essa mulher na história, mas ao mesmo tempo eu procuro olhar, ele realmente saiu desse casamento, né, ou ele só divorciou, vendeu a casa e tá lá ainda vigiando a ex-mulher, E como que né, ele faz tá, daí? quando o Se, cara tá se, se tá lá, casado, se a pessoa, né, não, a tá, mulher ou homem, enfim, se fica lá no. se Eu tá digo como casado que. ainda, tá divorciado no papel, mas tá casado energeticamente, eu falo pra pessoa, eu digo, ó, sinto muito, mas você tá casado. Mas E e eu como que não. é esse. Tá, agora vamos lá. Desde-terapeuta saiu da desde-mulher. A desde-terapeuta. Que a gente. O que é possível para essa pessoa que não consegue se desvencilhar, que está apegada ainda, que se divorciou oficialmente, mas que continua olhando para aquela, para sua ex, que está emaranhado lá, né, naquele. Eu tenho para mim que falta aceitar, né, aceitar a ruptura no sentido de aceitar que houveram os erros, que houveram os acertos, e a pessoa era daquele jeito e ela vai permanecer daquele jeito, inclusive, né? Ela não vai mudar, Uhum. mas hum, ou terapeuticamente você faz isso, como que é esse processo? Como que a pessoa consegue alcançar essa liberação? Se ela O que que, não é terapeuta, não é consteladora e está precisando. terapeuticamente, assim, eu sempre recomendo que ela olhe o que é fácil e o que é difícil, né? Uhum, O que que te dói nesse divórcio? Ah, me dói isso, aquilo. Aí é ir tratando coisa por coisa, né? Ah, me dói que me traiu. Ok, qual que é a sua responsabilidade aí na traição? Você estava no lugar da mãe, do pai, de quem, né? uhum, Qual que é a sua parcela? Ah, me dói porque eu amo, porque eu queria ficar junto, ok, mas vamos respeitar também o desejo da outra pessoa de querer não estar mais junto. Dá um lugar no seu coração para todas as coisas boas, não tem que excluir as coisas boas,
E não tem que negar que ama a pessoa ainda, né? Dá um lugar. Eu vejo muita gente que ama negando que ama. Porque, afinal de contas, está divorciado e não pode falar que ama. E aquela negação fica ali, como a gente falou do sentimento negativo antes, criando campo de força, atraindo para aquilo. Reconheça então que ama. Tudo bem. E eu acho que é um processo, né? Ah, mas tem os apegos patrimoniais, né? O padrão de vida que cai, ok, então bora se conectar com a tua força também de conquistar tuas coisas ou dar teu jeito de resolver essa parte também, né? Uhum. Então, eu costumo ir assim, olhando passo a passo, tudo que dói. Porque normalmente é dor, né? Qual que é a reivindicação? Ah, ele não me reconheceu, não me valorizou, ela não. Ok, então se valorize, se reconheça, se cuide, se ame, se trate bem e deixa quem não te. É isso, obrigada por me mostrar o que eu precisava ver. É que quando Uhum. eu me cuido, me valorizo, me amo, me respeito, eu vou ter alguém que me cuida, me valoriza, me ama, me respeita. E a negativa é verdadeira. Se eu não tenho autoestima, eu vou atrair alguém para me mostrar isso. Como? Judiando. Obrigada por Uhum. me mostrar o que eu precisava ver. Agora teu trabalho acabou. Eu acho Eu que aí, costumo fazer assim com aí os você meus chega clientes. num ponto chave, assim, né? De que nós somos um casal, né, enquanto casal, mas somos indivíduos também que temos que ter. Né, a gente, Sim. quando nos encontramos, somos completos, né? Apesar até ontem comentei com as meninas, né? A gente fala é, somos metades de uma laranja, né? Não, somos duas laranjas inteiras que se encontram Inteiras. ali, né? Então a gente tem que estar inteiro numa relação assim, enquanto pessoa mesmo, né? Indivíduo, eu, Uhum. Patrícia, né? Mas quando eu tô ali com tudo ok dentro de mim, né? Tô com a minha profissão bem esclarecida. Os filhos, não é boa mãe ou é boa mãe. Eu sou boa mãe, eu me acho e eu concordo com isso e sigo isso. Eu não tenho eu não dependo, não tenho a dependência do outro, né? Do que o outro acha ou deixa de Sim. achar, né? E fica mais fácil para ambos se reconhecerem e se aceitarem, né? E seguirem juntos numa relação e mesmo no momento da ruptura, né? De romper essa relação. Eu não sei se você vê desse formato, dessa forma. Vejo. Vejo assim mesmo. Tanto que quando eu escuto assim alguém falar, eu quero alguém para me fazer feliz, eu falo, meu Deus, acorda. Não, Acorda agora. Que não é por aí, né? não é Não é por aí. possível. Porque daí é um lugar pesado, né? Esse lugar que tá vago aí é pesado. Uhum. E se for leve é melhor, né? Sempre, né? É. Daisy, a gente tem mais Dependência uns emocional, né? minutinhos. A gente tem mais uns Sem minutinhos. dependência. Eu quero ver Será que tem alguém aí querendo fazer alguma pergunta? Alguém que está online com a gente? se alguém quiser colocar alguma questão aqui. Eu estou dando uma olhadinha. É só digitar aqui que eu passo para Daisy, tá? Deixa eu ver aqui no meu. Ó, me chegou aqui agora. É, quando uma separação é saudável? Saudável quando a gente segue alguns passos, né? De, de aceitação, de gratidão, de autorresponsabilidade, de assumir os erros, de não envolver os filhos no dilema do casal, de se conectar com a sua autonomia, de seguir a vida sozinha, sozinho, adiante, de se permitir se abrir para um novo relacionamento, de se permitir também aceitar quem chega depois, que essa pessoa que chega depois também tem um lugar,
E quando se abre para um novo relacionamento, entender que, embora tenha responsabilidades anteriores, mas o relacionamento atual tem que ter uma relevância maior na vida, né, do que o relacionamento anterior, mesmo que Uhum. tenha filhos lá, né, que tenha uma boa relação com um parceiro anterior. Dar um bom lugar no coração a tudo de bom que foi vivido, olhar nas dores e nas dificuldades e perguntar o que isso veio me ensinar, Uhum. qual é o aprendizado. Eu acho que também perceber ao longo da relação e das relações os padrões que se repetem, perceber quais são as crenças limitantes que seguram, que sustentam esse padrão e aos poucos escolher um novo jeito de ser, né, para Se liberando. ir se liberando. Esse Uhum. processo de consciência mesmo é um jeito de fazer um término saudável. O campo é quântico, né? Então, quanto mais a gente reclama, pior fica. A gente não pode negar a dor, né? Querer esconder para debaixo do tapete, mas também não dá para ficar jogando no vento, que daí é pior. Então, Uhum. eu acho que pode ser mais saudável uma separação quando a pessoa busca um apoio terapêutico, não é porque eu sou terapeuta que eu estou falando isso, mas o terapeuta ele tem um conhecimento e uma imparcialidade substancial para ajudar do que com as amigas. As amigas vão tomar todas as dores e não vai ser bom. Elas vão fazer o papel delas, né? Sim, então A menos que assim, ela que você esteja rodeado de terapeutas, né? Como amigas. é, né? Já leva uma É, que daí é sem melhor. alívio, sem Aí eu alívio. aconselho, não peça opinião para ninguém, né? Se você não tiver a fim de ouvir algumas Umas verdades. umas verdades. Eu acho que aí tem algumas dicas assim para uma separação saudável. Muito bom. O que você acha Pati, mais? mandando um beijo para a Pati, que acabou de entrar. Nós fazemos parte aí de um círculo de mulheres muito bacana, muito legal. Legal. Essa é uma dica também, mulheres. A gente, para um bom término, né? Um grupo, Você né? reunir um grupo de apoio, um grupo terapêutico, outras pessoas que passam pelas mesmas questões, né? E também se redescobrir, né? O que eu gosto de fazer, o que me faz bem, o que eu gosto de fazer e muito tempo não faço. Se oportunizar isso, né? Bons momentos, se oportunizar um hobby, um autocuidado, um esporte, se cuidar também, né? Uhum. Nesse aspecto, né? Não só no emocional, né? Eu acho que a gente a gente passa por essa fase de reconhecer, né, o que é bom, o que é ruim, né, dentro do casamento. Depois a gente vai para uma fase de dor, né, de sentir dor, né, de passar pelo luto, né, encerrar esse ciclo, né. Depois a gente vai para um agradecer a tudo que veio, como teve que ser, e depois a gente vai para a vida, para nossa Para vida, ver. para uma nova vida, para um novo movimento, né? Acho que é só a partir disso, dessa aceitação, que a gente consegue aceitar tudo como foi, né? Se liberar, que a gente consegue fazer um novo movimento, seja ele qual for, né? Mas um novo movimento, né? A gente sai daquela estagnação, né? Eu Porque acho muita muito gente está parada na importante, cultura, né? né? 28 Essa segundos, palavra, 27 segundos restantes. o novo. O novo é o quântico, o novo é o caminho. Que a gente possa se liberar para algo novo, realmente. Então tá joia. Deise, vou encerrar aqui porque eu quero salvar. Gente, obrigada. Gratidão, Quero gratidão. gravar. Gratidão, obrigada pelos que passaram. Beijos. Boa noite. Tchau, tchau.